Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos para mais um review rápido e objetivo. Hoje eu vou estar trazendo aqui Arrebatamento. Antes da tribulação, o autor é o Nathan Rufino. É um livro maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Nós vamos estar dando aqui uma rápida olhada nele, tá? Olhando aqui a capa de trás. Uma defesa da tradição cristã pré-tribulacionista. Quando Noé esteve na terra e foi divinamente informado do juízo que viria, ele e os seus trabalharam até o último momento antes da destruição proclamada. Seus contemporâneos não tinham a menor ideia do que estava por vir. Noé, por outro lado, sabia que Deus jamais derramaria seu juízo sobre o mundo sem que antes ele e os seus houvessem sido retirados do caminho. Não é que Noé fosse alguém especial ou melhor que todos os outros habitantes da terra. Ele apenas havia achado graça diante de Deus e estava no lugar certo, na hora certa. Da mesma forma, quando Deus decretou a ruína de Sodoma, sabemos que ele só cumpriria sua palavra de juízo sobre aquele povo, depois que houvesse retirado Ló e os seus do caminho. Deus faz isso porque sabe livrar da tribulação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Este livro oferece uma abordagem teológica na defesa da tradição cristã pré-tribulacionista, que se mantém firme e forte desde a época do ministério terreno do Senhor Jesus. Além de oferecer alguns dos registros históricos de grupos cristãos pré-tribulacionistas ao longo dos anos, o livro ainda rebate mitos, falácias e mentiras usadas no ataque a esta importante doutrina cristã divulgada por Jesus, ensinada por Paulo e crida pelos cristãos de todos os tempos desde o início do cristianismo. Esse aqui no meu caso já é a segunda edição, né? Arrebatamento antes da tribulação, Nathan Rufino. Nathan Rufino, irmãos, ela é muito inteligente, tá? Vamos estar dando uma olhada aqui no índice. Olha só, e é bem detalhado o índice desse livro, tá? O que muitas das vezes falta aí em outros, né? Eu não vou ler todos esses pontos aqui de cada capítulo, mas vocês podem estar dando pausa e estar dando uma conferida, tá? Capítulo 1, a escatologia e o arrebatamento. Capítulo 2, algumas questões técnicas e outras dificuldades. Capítulo 3, características da tribulação. São 10 capítulos. Capítulo 4, a diferença entre Israel e a igreja. Capítulo 5, falácias, mitos e mentiras sobre o arrebatamento. Capítulo 6, o arrebatamento nas palavras de Jesus. Capítulo 7, Paulo e o arrebatamento. Capítulo 8, a primeira ressurreição. Capítulo 9, a última trombeta. E capítulo 10, o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Capítulo 10 é o maior capítulo deste livro, tá? E o Nathan, ele vai tratar de alguns textos, irmãos, de uma forma simples e até mesmo lógica, né? Trazendo luz, trazendo esclarecimento, né? Sobre arrebatamento e outros assuntos acerca da escatologia, né? Eu sei que tem alguns pré-tribulacionistas que não veem arrebatamento em Mateus, capítulo de número 24. Nathan, um pré-tribulacionista que vê sim arrebatamento em Mateus 24. Ele vai mostrar aqui esta visão de uma forma maravilhosa, irmãos. Vale a pena a gente adquirir esse livro, conferir, tá bom? Mas nós vamos estar dando uma olhada aqui em um texto no último capítulo. Deixa eu logo mostrar aqui. Ele tem 219 páginas, tá? Vamos estar dando uma conferida aqui no último capítulo, um pequeno trecho. O contexto e perturbação. Qual o cerne da questão no capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses? Qual o ponto central de toda a preocupação de Paulo ao se dirigir aos irmãos de Tessalônica nessa ocasião? Duas palavras resumirão tudo: perturbação e consolo. Observe. Abaixo uma espécie de resumo da abertura e do fechamento deste capítulo que estamos discutindo. Então aqui vai citar a 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, 3, né, 15 a 17.
Tudo que vai ser dito nesse texto de Paulo deve ser compreendido à luz do resumo apresentado acima. Todo o contexto se encontra entre a preocupação de Paulo por eles estarem sendo perturbados por pessoas que estavam ensinando coisas enganosas, e o seu desejo de vê-los tranquilos, conservando a mesma esperança que eles transmitida em suas primeiras pregações presenciais e através da primeira epístola que lhes fora enviado. Quando Paulo diz que eles não devem ser demovidos facilmente de sua forma de pensar, ele está fazendo alertas ao fato de que eles precisam ficar firmes na compreensão das coisas que já haviam sido ensinadas anteriormente. Tanto que, ao final do capítulo, ele diz claramente que eles deveriam guardar as tradições que tinham sido ensinadas por ele de forma presencial e por meio da primeira carta que ele havia enviado. Outro ponto importante a ser observado é que a perturbação que estava sendo causada parecia estar diretamente associada à falta de firmeza doutrinária por parte dos irmãos. Em outras palavras, alguém estava afirmando algumas coisas diferentes do que Paulo já havia ensinado antes e eles estavam ficando confusos com isso. Paulo disse aos Tessalonicenses: ninguém de nenhum modo vos engane. Há muitos modos de se enganar alguém, mas nesse contexto, Paulo citou pelo menos 3 modos, pelos quais os irmãos não deveriam ser enganados naquele assunto: por espírito, por palavra ou por epístola. Por espírito é o tipo de engano que vem por meio de uma suposta visão ou experiência espiritual que alguém disse ter. Baseando-se na visão de anjos ou em experiências semelhantes, muita gente acaba se deixando levar pela perturbação que outros causam com suas revelações. Por palavra, este é aquele engano que acontece pela força da argumentação, da retórica, da eloquência. Diferentemente do primeiro exemplo, esse tipo de engano se baseia na capacidade argumentativa do influenciador. Por epístola, aqui o engano acontece por pura maldade ou falta de honestidade. Pessoas simplesmente falsificam cartas, textos, ideias, etc. Não se importam em mentir ao usar o nome de alguém importante para validar suas convicções. Nesse caso, o engano por meio de carteiradas de autoridade. Usam o nome de pessoas influentes na tentativa de convencer quem os ouve. Note que cada uma das versões do engano acima tem o seu lado positivo. É perfeitamente normal ter experiências espirituais, é bom saber argumentar e ter uma boa didática enquanto se ensina, e também não há nada de errado em citar o nome de pessoas de referência que defendem certas posições. Onde está o problema então? No tipo da doutrina que se defende. Então ele vai apresentar aqui de uma maneira lógica, né? Por exemplo, vamos estar dando uma olhada aqui, ó. A vinda do Senhor e nossa reunião com Ele. Fala sobre a volta de Cristo para receber os crentes nos ares e em seguida levá-los à casa do Pai, como ele já havia prometido antes de deixar este mundo. A expressão sugere que o assunto ali será especificamente o arrebatamento. Sendo assim, já que o arrebatamento é o tópico central a ser tratado por Paulo nesse capítulo, cabe a pergunta: o que poderia causar perturbação aos crentes tessalonicenses no que diz respeito à questão do arrebatamento? São poucas possibilidades. Entre elas, destacamos as seguintes. A ideia de que o arrebatamento simplesmente não iria acontecer de jeito nenhum. A ideia de que o arrebatamento já tinha acontecido e os cristãos de Tessalônica não tinham sido privilegiados em participar dele. A ideia de que o arrebatamento não iria acontecer antes do terrível período de tribulação que assolaria os habitantes da terra e que este já estava começando. Então veja aí, irmãos, o que Natan está querendo passar aqui é que muito possivelmente Paulo tinha ensinado aquela igreja de que eles iriam ser arrebatados antes da tribulação. Então a única coisa que poderia deixá-los perturbados era alguém vindo com outra doutrina dizendo que eles iriam passar pela tribulação. Ou o arrebatamento já havia acontecido e eles não tinham subido. Porque se Paulo ensinasse a eles um arrebatamento pós-tribulacionista, se Paulo já tivesse passado a eles de que eles iriam passar pela tribulação, iriam sofrer, o que mais assustariam esses crentes? O que mais perturbariam esses crentes se eles já estavam preparados para o pior? Então isso é o que o Natan vai estar passando aqui nesse texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2 e muito mais, irmãos, muito mais, tá bom? Você aí, pré-tribulacionista, gosta de escatologia,
Este é um livro que vale a pena você adquirir. Como você consegue? Indo no Instagram do Nathan Rufino, tá? Lá no Instagram dele tem a loja onde você pode adquirir este livro e outros, tá bom? Meus queridos, se você gostou, deixa o like, siga o canal, comenta, compartilha, tá bom? Vai me ajudar bastante e até a próxima, que Deus os abençoe.